Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais uma gravação de um vídeo. Quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos de todo o Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, onde quer que vocês se encontrem, sejam sempre todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo a gravação agora, porque eu tenho compromissos, surgiram compromissos, e eu até tinha marcado para mais tarde, mas mais tarde eu tenho compromisso e não vou poder fazer. E entre não fazer e fazer, eu prefiro fazer no horário que eu possa, digamos, estar com disponibilidade. E é agora, então a gente manda agora. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja no Marcelo Marins Consciência Cósmica, seja nos Chamados a Despertar. Eu fico extremamente grato pela presença de tantos seres cósmicos maravilhosos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem interessante, que eu sei que vai criar muitos pontos de ponderações a todos vocês. Como vocês notaram, o trabalho tem mudado a energia drasticamente. Esse trabalho ele tem mudado, ele tem se transformado em muitos aspectos, aonde eu digo para vocês que realmente somente aqueles que estão preparados e realmente comprometidos não com o trabalho, mas consigo mesmos, com seus próprios seres cósmicos, é que terão êxito, né? Que terão interesse, permanecerão. Porque é um trabalho de muito sacrifício interno, é um trabalho de muita mudança, é um trabalho de muita autoanálise. Então, assim, você, de uma certa forma, tem que lutar mesmo contra um monstro dentro de você que te sabota o tempo todo. O trabalho ele tem se transformado, né? A energia tem se transmutado, tem se tornado cada vez mais fortes, novas propostas estão vindo. Então, o trabalho está assumindo outras roupagens, como, por exemplo, esse trabalho vai chegar, está próximo de chegar a um momento onde não serão todos os vídeos gravados de gravação, serão mais podcasts. Podcasts que vão trabalhar a mente de vocês, a energia de vocês. Então, eu até vou diminuir muito esse tipo de gravação onde eu falo com as câmeras. Então, elas serão bem menores daqui para diante, onde serão mais podcasts. Então vai ser uma coisa mais falar, vai ser mais ouvir do que enxergar e ver. Então temos várias mudanças para estar acontecendo aí, até no formato de gravação, e fazer isso daí justamente para ajudar vocês ao que há e entenderem melhor, como por exemplo o fim definitivo do que eu costumo fazer lives de Facebook. Então, vai ser aquele negócio, você vai estudar na sua casa, na sua energia, sozinho. Sozinho. Então tem muitas mudanças que já está vindo a este trabalho. Como, por exemplo, mais podcasts do que gravações em câmera. Outras coisas também que nós vamos abordar são você ouvir e assistir os vídeos sozinhos no seu mais íntimo, no seu sagrado, né? No sagrado do seu interior. Então muitas mudanças estão vindo justamente para fazer você mais ouvir aqui e entender aqui do que ver. Então estamos aí com muitos projetos. E hoje eu tenho uma visita no meu trabalho, né? Que para mim é ilustre, né? Que é o Michael, né? Tudo bem, Michael? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Michael, que por tanto tempo relutou em parar, por exemplo, de comer a carne, né? A carne é o grande sabotador do Michael. Ela faz com que o Michael ele perca um pouco da sua lucidez. Um pouco? Perde tudo. Você perde tudo. Mas o interessante é que o Michael ele se propôs, a mãe dele sempre o desafiou, e o Michael ele se propôs a, de uma certa forma,
a se sacrificar. E não colocou mais carne na boca, né? É o bloqueador dele. E sempre tendo sonhos lúcidos com seres tentando sempre induzi-lo a comer a carne, que é o bloqueador dele. Não é, Michael? E o Michael assim, porque o Michael ele vê espíritos, ele vê seres, ele vê gnomos aqui dentro, ele vê seres no quintal. Esse é o tempo todo, é normal. Ele é muito parecido comigo. Então ele vê o tempo todo e isso é muito normal para ele. Mas as experiências astrais é que vem modificando muito no campo de visão do entendimento, da evolução dele. Tanto que praticamente todos os dias ele acorda e eu começo a conversar com ele. Porque da mesma maneira que eu faço com vocês, prestem atenção, meus filhos não têm privilégios comigo. Vocês têm privilégios? Não, nunca. Nunca teve privilégios. Nunca fui aquela pessoa... Porque tem pessoas que elas querem que eu dê até o endereço de casa. Olha, você é raça tal, o seu endereço é rua tal, cosmos tal, virando na constelação tal, seguindo em frente. 2 constelações depois você vira no planeta cor lilás, é o seu planeta, é o nome dele. Você vai chegar lá, você vai falar o que você é dessa raça, eles vão ver. Aí você vai dar o nome do seu pai e da sua mãe com seu RG e a sua certidão de nascimento e eles vão deixar você entrar. Tem pessoas que querem isso, que eu faça isso, que eu simplesmente cante o milagre para elas. E eu não gosto de trabalhar assim, porque isso beira muito, digamos, é tipo assim, é fuder você mesmo. Porque se você não souber ler e interpretar as energias, se você não souber ler e nem as interpretar, o que vai acontecer? O que você aprendeu? O que você está usufruindo? Nada. Eu vou dizer para vocês não vão ter aquele treinamento energético que quando chegar na frente de seres extraterrestres extremamente poderosos e evoluídos, vocês vão falhar na frente deles. Porque vocês não vão ter uma conexão com a sua energia da sua origem. Eu estou mudando todo o sistema de trabalho. Eu estou mudando toda a ideologia que eu fiz até hoje. Eu estou virando uma página no Despertar de Consciência Cósmica e abrindo outra em branco para ser escrita. Por exemplo, se a pessoa falar assim, o Marcelo ele é uma barata cósmica, é verdade. É verdade. Se a energia dela consegue me ver assim, se ela consegue ir até aí, então para ela é uma verdade. O Marcelo ele é um anão cósmico. Eu sinto isso. Você sente isso? Serei o que você sentir. Pertencerei àquilo que você sentir. O que a tua energia mostrar sobre mim, assim será a sua verdade e sua visão. Eu já não levanto mais bandeira de mais nada. O que eu sei, o que eu sou, eu sei. O que eu faço, eu sei. Como eu vou embora, eu sei. Conheço os magos negros que são seres do 6º universo e todo o 7º universo está submisso, digamos, entre aspas, a eles. Tenho meus contatos, eu tenho meu aprendizado. Mas no caso, eu sou um tipo de pessoa igual, estou mudando a ideologia já há um tempo. As pessoas estão começando a identificar uma energia diferente. Muito diferente no que eu faço. Então a pessoa fala para você, Marcelo é isso. Sou. Se a energia dela, agora tudo comigo eu vou trabalhar na base da energia, porque é o que vai acontecer o ano que vem e é o que acontece quando você morre. Por exemplo, aquela senhora que eu fiz, se eu não me engano, sábado, que foi receber o e-mail, eu fui à procura das informações dela.
Aquela senhora de... Era 78 anos, Fabiana? Eu não... 80, não, eu sei, eu até esqueci a idade. Ela tinha completado 80. Ela morreu, mas ela encontrou chamadas a despertar com 78 anos, se eu não me engano. 78 não era isso. É muito, eu leio uma média de 50 e-mails por dia, então às vezes eu... Ela faleceu com 80. Com 80. Eu fui sondar naquele dia mesmo. E ela voltou para Sirius. Ela conseguiu. Ela conseguiu. E ela não tinha aqui Facebook, ela não estava no Facebook. Para vocês terem uma ideia, eu nunca recebi um e-mail dessa pessoa. A amiga dela que, né, falou que elas conversavam entre si. Essa pessoa nunca me procurou. Ela fez ali o seu dever de casa sozinha, tinha uma amiga para compartilhar e só. E ela conseguiu voltar para casa. É a interiorização. É o estar para dentro de si. É o não querer ter holofotes em cima de você, mas viver o quê? Aquilo dentro de você guardado, aprendendo. É o que eu tenho feito com minha família. Você pode ser a raça mais poderosa do universo. Se você estiver aqui e você não estiver preparado, na hora da morte você não vai embora. Você vai permanecer preso. Você não regressa para casa. É por isso que eu estou mudando a ideologia. O que falarem de mim, o que falarem está correto. É porque a pessoa, a energia dela consegue acessar aquilo apenas. Depende das particularidades, depende do que ela está tentando observar, tá certo. Eu sou o que todos quiserem ser. Eu sei o que sou. Mas não posso forçar ninguém. Então, o Michael está aqui, eu sou uma pessoa, eu não dou colher de chá para os meus filhos. Por exemplo, você está aqui, alguma vez eu cheguei em você e falei alguma coisa? Não. Para sua mãe? Sempre mandando ver os vídeos. Mandando ver os vídeos, falou, se vira, não é? Uhum. Tanto que muitas vezes você vai correr a quem? Minha mãe. Você vai para sua mãe. Então, onde eu falo para vocês, né? Então, muitas pessoas querem tudo mastigado. Ah, mas eu desanimo, Marcelo. Se eu não consigo ter êxito, eu perco o foco. Meus amigos, 11 anos na luta. 11 anos. Eu vou dizer para vocês, eu comi o pão que o cão amassou. Mas eu nunca desisti. Porque eu achava fascinante regressar para casa. Saber que eu tinha algo a mais do que aqui. Porque eu sempre odiei isso daqui. Não entendia isso daqui. Vivia coisas que ninguém vivia, mas também não entendia direito ao certo o que era. E depois dos meus 30 anos, digamos assim, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu convidei o Michael para fazer esse vídeo comigo hoje, por quê? Vocês vão entender. Ele nem sabe o porquê que ele está aqui. Simplesmente eu falei, não é verdade, não é? Eu nem sei porque eu também entro aqui. Eu falei assim, Michael, eu vou fazer uma gravação, participa comigo hoje. Não, tá bom. Mas ele não sabe o que vai ser dito aqui. Realmente. Não é? Uhum. Olha só. O Michael, ele tem passado por inúmeras experiências. Ele tem passado por experiências fortíssimas. Eu quero... Não precisa de você omitir nada, nem mudar nada. Simplesmente fale sem qualquer tipo de receio aquilo que você vê e você sabe. Tudo bem? Tá bom. O Michael, ele começou, depois daqueles ataques que ele começou a receber, ele começou a ter
o que eu e a mãe dele, às vezes, nós deduzimos, mesmo se nós soubermos o que realmente exatamente é, nós nunca iremos falar para ele. Sim. Ele vai ter que saber energeticamente, com toda a propriedade e certeza, o que ele é pela energia, pela leitura de energia do ser cósmico dele. Então nós nunca confirmamos e nós nunca falamos, você é isso, não. Às vezes eu brinco com ele, às vezes eu dou umas trolladas com ele, né, Michael? Já falei que ele era insetoide, né? Já falei que ele era baratoide, brincando. Mas eu não ligo. Nem dá bola. Mas Michael começou, depois de um certo tempo, depois daqueles ataques, primeiramente conversando com a mãe dele, e ele é tão simples que pro Michael tudo, tipo assim, ele acha que não tem valor. Agora ele já tá ficando mais ponderando as coisas, mas para ele é tudo tão simples que a mãe dele, ele senta com a mãe dele para conversar coisas assim que você pensa, pô, né, tá conversando coisas corriqueiras, de repente a mãe dele me fala, olha o que ele tá me contando. Olha o que esse menino anda sonhando à noite. E os sonhos dele é tudo em sequência. Que ele chega, mãe, eu queria conversar com você. Eu tô assim. Eu sonhei assim, besteira, né, mãe? A mãe dele, peraí, besteira? Repete pra mim. Peraí, alguma coisa tá acontecendo com você. Não é assim, Fabiana? É, desse jeito. Depois que ele abandonou o consumo da carne. Pra mim, Marcelo, carne não tem problema nenhum. Eu não como por nojo. Eu não como por nojo. Eu tenho nojo de carne. Mas para mim, comer carne não me bloqueia, não acontece nada comigo. E com ele, no princípio, né, estava bloqueando. Porque a gente tem que fazer sacrifícios, meus amigos. Nós temos, entendam, todo mundo tem uma missão a cumprir. Todo mundo tem uma missão a cumprir. Eu não tenho missão. Você tem uma missão, sim. Todas as pessoas têm uma missão a se cumprir. Tem uma missão na vida. Todos. E as missões requerem sacrifícios que muitas das vezes nós nem conseguimos entender. O que é sacrifício para uns não é sacrifício para outros. E o que é para outros, para os outros não é. Então cada um tem, digamos, se eu fosse um religioso, eu iria dizer, cada um tem a sua cruz a carregar. Seus obstáculos. Mas você não pode simplesmente desanimar. Porque é fantástico saber que vocês não são daqui. Que vocês não pertencem a isso daqui. É fantástico saber que tem algo lá fora esperando por todos vocês. Que vocês não vão adoecer mais, não vão ficar desempregados, não vão chorar, não vão ter tristezas, não vão sofrer por outras pessoas, um filho doente, uma esposa doente, um pai doente, uma mãe doente, que vocês não vão passar mais medo, que vocês terão uma vida plena de muita energia, sabedoria e existência. Não terão mais amnésia, não serão desmemorizados, e vocês terão todos os conhecimentos adequados à sua, como eu posso dizer, sua idade cósmica, ou o que a sua civilização oferece, tudo dentro de vocês. E vocês não mais morrerão, vocês serão de forma, digamos, de uma forma eternos. No modo de vista aqui. Então, o que acontece? Eu tenho conversado muito e, por questão da mãe dele, conversa com ele, porque ele está acontecendo coisas que não são normais. São muito diferentes com ele.
Eu sei exatamente quem é aqui em casa. Mas, porém, eu deixo com que eles lutem. E isso dura anos. Primeiro sonho, olha os sonhos que ele vem tendo. E ele diz sonhos que parecem ser reais, né? É como se você estivesse vendo na realidade. Sabe aquele sonho? Que tem sonho que é aquele sonho distante, a imagem ela é meio turva, ela é meio embaçada, você não consegue perceber e enxergar direito. E tem aqueles sonhos que você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado. Porque a nitidez, a lucidez, a energia, o sentimento, a percepção é uma coisa tão anormal que você confunde se estar acordado aqui é sonhar e estar lá do outro lado é estar acordado. Então tem esses tipos de experiências. E são dessa forma que você tem vivido Sim. essas experiências. Quando você, depois que teve aqueles sonhos da nave, tentando te puxar, eles te oferecendo, aqueles das bocas largas gigantes, Michael passou por essa fase. Tanto você não sonhou mais com esse tipo de ser, né? E começou uma sequência de sonhos uma atrás da outra. E você poderia relatar o que veio primeiro? Aquele ser gigantesco gritando que você ouviu na minha forma, ou veio as imagens dos planetas, as naves, os seres voando para a luta? O primeiro foi o do ser gritando. Então conta, não precisa omitir detalhes nenhum. Conta tudo exatamente o que você tem vivido. Tudo. Nos mínimos detalhes, sem qualquer tipo de omissão de detalhe. Fala aquilo que você viu. Tá, foi assim. Fala mais alto para eles captarem. Eu tava na ligação aqui da sala com a cozinha. Mas era essa casa? Não, era uma casa diferente. Parecia um altar. Era muito grande a casa. Você fala o teto? O teto, as paredes eram bem mais distantes, mais largas do Seria um molde parecido com o que nós vivemos, mas porém bem gigantesco. mais grande, Uma né? escala gigantesca. Gigantesca, muito grande. Aí, era tudo branco, não tinha móvel nenhum nessa casa. Não tinha. Nada de móvel, nada. E nada. as paredes eram o quê? Eram brancas? Brancas, todas brancas. E o piso? O piso também era branco. As paredes eram brancas, o piso era branco, e era uma casa que lembrava a estrutura, o desenho dessa, só que numa escala Bem gigantesca. maior, aham, sim. Luz, Aí- tinha luz no teto, algum lugar? Não. Engraçado é que no teto e um pouco nas quinas da parede do lugar, fazia uma iluminação, sabe aquelas luzes muito fortes do que essas comunzinhas que compra? Sei. É umas... Ah, esqueci. Que é muito forte, é um brilho muito forte, igual Certo. que tem na cozinha. Certo. Tinha nesses lugares, mas não tinha nada, nenhuma lâmpada. É como se tivessem filetes de luz nos cantos da parede, mas não tinha nenhuma lâmpada, não tinha nada. Era algo como se estivesse projetando dentro da Sim, parede. Exatamente. Certo. Aí eu tava na ligação com a minha aparência de Michael. Você estava na sua forma de Michael Michael e no Myers. seu mesmo tamanho? Sim, no mesmo tamanho. Porque o Michael já tá beirando 1,90 m. Eu já tô parecendo um anão perto dele. E eu tenho 1,83 m e o Michael já me ultrapassou e muito. Mas você tava na sua estrutura de Do mesmo Michael. jeito, exatamente. Até gordinho. pô. Gordinho, tá. Aí eu tava andando aqui na ligação da sala, na nossa Não. sala pra cozinha. Mas naquele lugar, naquela casa. naquela Você casa. fala nossa casa porque lá porque tinha... o molde parece igualzinho. Certo, os sabe? desenhos. Exatamente. Só Certo. que as paredes eram brancas, aqui é amarelo. Era bem gigante o lugar já, que não é tão grandão, sabe? Aí eu tava indo pra cozinha e assim, lá em cima devia mais ou menos ter uns, sério mesmo, uns 40 metros de altura. Nós o teto fomos da no cozinha. shopping assistir o filme da Malévola e no Uberlândia Shopping. E o Michael... Pai, peraí, o que foi? Você lembra do ser que eu te falei? Lembro, meu filho. Você tá vendo aqui do chão ao teto? Sim, ele é desse tamanho. Quem já conhece o Uberlândia Shopping de Uberlândia, tem frequência, sabe da altura. Ah, tá, mas faz o seguinte, é o primeiro piso. É lá no primeiro andar, que a né? gente tava Não é, praça de alimentação. não é da praça da alimentação, não. Pega o piso lá embaixo, o piso lá de baixo,
e vem, faz uma medição e coloca mais ou menos uns 30 centímetros a menos antes de encostar no teto o tamanho do ser. Que eu vi, e essa casa, o teto era da altura como se fosse... Na verdade era até maior do que a altura lá do shopping. dos 2 andares. Ele falou assim, pai, a altura desse lugar que eu chamo de casa, ele era maior, a estrutura, o piso ao teto, era maior do que lá do primeiro piso do Berlândia Shopping, lá no final do teto dele, lá no segundo piso ou seja, ele é maior do que o próprio shopping, o teto do shopping. Sim. É bem maior do que isso, mas continua. Aí eu tava andando na cozinha e eu vi como se fosse uma corda toda preta, muito grossa, assim. Uma corda assim. Exatamente, dessa grossura. E ela vinha lá de cima, assim, ó, até lá embaixo. E sabe aqueles... Ela vinha do teto. do teto. É como se fosse uma corda diesel dessa grossura. Exatamente. Ela vinha lá do teto e descendo. Sim, descendo. Devia ter mais ou menos umas 4 cordas dessa. Umas 4 cordas que vinham descendo do teto. Até mais ou menos uns 5 metros pro chão, né? Na verdade... Ela não até encostava uns no chão? Não, ela não encostava não. Ela ficava mais ou menos uns 5 metros do chão. Uns 5 metros antes de chegar no chão. Exatamente, Ela terminava. Exatamente. E nessas cordas, nessas 4, sério mesmo, sabe aqueles açougue que eles colocam aquelas carnes amarradas de bicho mesmo, grandão, gigante? Fala, é banda da vaca, Fabiana? É. Como se fosse a banda das vacas penduradas. É, aquele meio que o tronco, né? Você do fala assim o corpo inteiro. Exatamente. Certo. E devia ter umas 4 e elas estavam parecendo que acabou de colocar ali. Aquelas cordas? Aham. Ou as carnes? As carnes também, as cordas também. As cordas e as carnes parece que tinham acabado de ser colocadas. Colocou ali agora, assim, bem na hora que eu acordei, sabe? Tipo assim, No lugar lá. tinha acabado de ser. Tinha a impressão que naquele momento tinha colocado aquelas Tinha carnes e as colocado, cordas. Como se exatamente. alguém tivesse pendurado. Aham, sim. Caçado e pendurado e deixado ali. Com a mão, tipo, só colocou assim, assim. Fez assim, assim, É, assim, guardou. Mas exatamente. tinha carne nas 4 ou só numa? Nas 4. Nas 4 cordas tinham. E eram grandes essas carnes? Devia ter uns 4 metros de... Então seria mais ou menos uns 4 metros a banda, digamos. sim. Seria como se tivesse matado um boi, naquele estilo, sim. e arrancado o couro e tudo e pendurasse nas o cordas. que veio na minha mente foi um boi, uma vaca, aquelas vaconas grandonas, né? Era algo gigante. Era algo muito grande. De uns 4 metros Uns 4 de altura, metros, assim, sim. se fosse vivo. Sim. Aí, eu, tipo assim, na parede não tinha móvel nenhum, só que lá apareceu do nada, como se fosse um negocinho, tipo a gaveta aqui, ó, vamos supor que isso aqui é a parede. Certo. Aí eu fiz um negócio Saiu assim, da parede uma gaveta, como se fosse uma gaveta como se fosse saindo de uma dentro da gaveta. parede. É, só que não era gaveta, era como se fosse um quadrado saindo assim, e lá tinha uma faca. Da parede. Da parede, tinha uma faca, parecendo que colocou ali pra mim pegar também, né? Imagina uma gaveta, uma Uma gaveta. Uma como se gaveta fosse. fixa dentro da porta e ela se materializa abrindo. Sim. E lá tinha uma faca desse tamanho. Parece Era muito- é uma espada, maior do que a espada que eu tenho aqui. É muito grande a faca. E a carne, ela tava sangrando, ela tava saindo uns trem vermelho, umas água branca, amarelada, um trem muito esquisito. Nas carnes. Nas carnes, todas. Todas. Numa das carnes, eu catava essa faca, lembrando, né? Eu não, tá? Não, é o Michael, não sei como se fosse você. É, como se fosse eu. E eu ficava partindo assim, ó, ficava lambendo a carne, catando, mordendo, lambendo a minha mão assim, ó. Tipo, Você tava ali- adorando aquilo Você tava ali passando tentação. Exatamente, eu tava adorando ali, né? Você ficava lambendo a carne, tudo, lambendo chupando tudo. os dedos, lambendo Uhum. os caldos saindo das carnes. Exatamente, E parece que quando você vai tomar picolé aí fica suja a mão, você fica lambendo, né? sim. Desse jeito. Aí, a Marcele surgiu do nada, minha irmã. A Marcele. Exatamente, Sim. do nada. Não era nem pra ela estar ali, não sei porquê. Aí ela veio da aparência dela, Da só aparência que com da cabelo Marcele. grande, porque ela cortou, né? Sim, Só ela que tem o cabelo curtinho. e ela que apareceu pra mim tava com cabelo grande. Certo. Cabelo comprido. Exatamente. Aí ela veio na cozinha, do nada saiu outra faca, não sei da onde, sendo que era tudo liso as paredes. Não tinha móvel, as paredes eram tudo lisas. Tudo liso, saiu outra faca, só que essa era menor. E ela começou a querer pegar outra carne. Aí eu lá falo assim, não, você vai comer dessa aqui. Ela queria ir já para uma outra corda, tava pendurado Exatamente. um pedaço, uma coisa gigante, como se fosse Exatamente. uma banda de um boi, mas Exatamente. separado uns 4 metros de altura. Exatamente. Ela Quando- queria ir pro outro. Ela queria ir pro outro.
quando ela tava querendo já cortar o outro, do nada na parede desse lugar, que dava pra ver lá na frente, começou a surgir umas luzes roxas andando na parede. Muito esquisito. Começou a moldar luzes na parede, assim. Exatamente, muito esquisito. E alto, grande as luzes? Muito. Quer ver? Eu acho que devia ter uns 6 metros só dos trens. Uns 6 metros de altura, assim, era uma parede, um portal. Na parede, exatamente. Roxa. A parede devia ter mais ou menos uns 30 metros também. As né, pessoas falaram que a parede era gigante. E esse trem devia ter uns 6 metros andando na parede. Mais ou menos uns 6 metros. Uns 6 metros. Tá bom, vou te interromper mais não. Aí, não, pode interromper. Aí eu tava, né? Aí eu falei assim, aí eu apontei a faca e falei assim, não, você vai comer dessa aqui. Você apontou pra quem? Pra Marcele? Você ameaçou ela? Ameacei, não sei porquê. Aí ela ameaçou pra mim também, falou assim, não vou comer. Ou nós aqui vai acabar na porrada, né? Na porrada que ela falou, nós vai acabar morto. Um vai matar o outro. Um vai matar o outro. Porque ela queria comer uma outra carne ou esse outro. Vamos chamar, vamos dar um nome. Esse pedaço gigante pendurado de carne de 4 metros e você queria comer o outro. Queria fazer ela comer o outro. Você queria fazer ela comer o seu. O meu lá, exatamente. Você tava lambendo e ela queria partir pro outro. Exatamente. E começaram a dar briga. Exatamente. Aí, não. Os dois ameaçando com a faca que parece uma espada. Do nada, esse trem que tava pendurado sumiu. Fez só. Sumiu. O quê? As carnes? As carnes, sumiu. Elas desapareceram? Desapareceu. Foi parecendo que a gente tava sendo iludido ali na mente, né? É um trem muito esquisito, sumiu. Vocês olhavam e não viam mais nada? Não via mais nada. Dava pra ver um ou outro apontando assim, sendo que antes tava as carnes tudo na frente e nós fazendo assim. Com a faca apontando um pro outro. Do nada ela sumiu, essas carnes, né? Aí nós lá começamos a dar uns bicos na perna do outro que aponta assim, né? Ficou chutando assim. Vocês começaram a lutar com o outro, lutar, chutando. só que sem com a faca, né? Com a faca na mão, mas chutando com as pernas. Sim. Pai, do nada, fez assim, ó, andando na parede, nessas luzes. Você viu vindo, andando, as luzes saiu da... Só que quando essas luzes estavam aparecendo, elas estavam meio que andando. Depois, elas estavam assim, modulando. Depois, com o tempo, parou. Começou a ficar igual meio que uns raios andando. Nessa luz na parede. Exatamente. Da cor roxa. Exatamente, da cor roxa, com preto. Os raios também estavam preto e roxo. Começou a fazer uns raios preto e roxo, não sei, do nada, sabe? Aí, saiu, elas parou. Elas estabilizou? Esses raios também parou, ficou meio que iluminando assim, do nada. Aí saiu 2 seres que eu diria que são reptilianos, muito grandes, devia ter mais ou menos uns 3, 4 metros de altura. Eles deviam ter uns 3 a 4 metros de altura. A gente olhava assim pra eles, Vocês né? olhavam assim? Exatamente, longe, a gente não tava perto. E eles né? eram fortes? Pai, eles estavam... Não, os braços deles eram muito largos, estava tudo assim... E fora que eles estavam com, sério mesmo, uma lança, cada um na mão. Cada um tinha uma lança. Exatamente. Aqui pra mim, Maico, se eu fosse pegar aquela lança, seria mais ou menos nessa grossura. Diz ele que a lança... Não, mais. Mais do que isso? Mais um pouco. A lança deles, dessa os grossura, reptilianos? dessa grossura. Eles eram enormes. Não, muito grandes. E tipo, era... E os olhos deles? Eram todos amarelados. Brilhando os olhos. Brilhando, exatamente. Sabe no filme do Predador vs Alien, que o Predador vai lá pra matar aquela alien mãe lá? Um filme bem antigo. Sei. Que tem uma lança grandão. Sei. Daquela forma a lança. Daquele estilo. Daquele estilo, só que da cor marrom. E a cor desse, que cor que eles eram? Eles eram verde bem, mas bem clarinho. Aquela cor da grama de chão. Aquela grama novinha? Novinha, aquela coisa cortadinha, sabe? E os olhos deles eram amarelados, bem brilhantes. Bem brilhantes. Eles estavam vestidos com alguma roupa? Já nessa parte eu não consegui... Até no dia eu não consegui... E eles saíram do buraco e nada. fizeram alguma coisa? Não, ficou do lado, cada um ficou de um lado desse trem que saiu, né? Foi como, eu senti que foi tipo assim, ó, sério mesmo. Tava eu e a Marcele brigando, o que matasse quem a quem ali ia entrar no portal, sério, foi o que eu senti na hora. Tipo assim, vamos ver quem vai terminar aí. E o que terminar, entra com a gente lá dentro, sabe? Foi um trem muito esquisito. Você sentiu que eles estavam invadindo aquele lugar? Esses reptilianos invadiram aquele lugar? Eu senti que foi mais ou menos um sequestro ali. Você acha que eles queriam pegar vocês? Pegar, não foi algo ali que eles apareciam sem invadir. Eles apareceram do nada. Porque você sentiu a energia deles meio que ameaçadora? Exatamente. Não foi igual aquela energia que eu senti na porta do quarto, quando eu vi lá de fora. Esses tinham uma energia... Hostil. Hostil, muito hostil. E vocês ficaram parados olhando pra eles? Não, sim, eu e ela tava brigando, aí do nada nós começamos a olhar pra eles, tipo assim... Quem são eles? O que eles... O que eles tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, de onde eles vieram? De onde eles veio?
por que essa tá aqui? Quem deixou, né? Tipo um trem desse jeito, né? Aham. Aí eles ficam olhando pra nós. Não, sério. Ou, deu um grito. Um grito, um berro. Grito, não. Desse jeito, mas era muito alto. Que sabe aquelas caixas de funk que começa Parece o Hulk gritando. Não, bem mais alto Do que o do Hulk. do filme do Hulk. Bem Certo. mais alto. Sabe aqueles aqui em casa, às vezes passa aqueles carros de funk na rua, começa a tremer até a janela? Ah, certo. Porque Sabe? os carros de funk passam, dispara alarme, treme a casa, treme o teto. Exatamente. Esse Só que não berro, tremeu. esse urro era nesse Só que potência. dava pra sentir a vibração no chão do grito. Vibrava o chão. Vibrava o chão. Nessa hora que deu o grito, esses dois seres fez assim, eles estavam olhando sério e eles fez assim, ó. Eles olhou. Mas como é que é? Faz que eu Isso. repito aqui. É, só que abre mais o olho, fez assim, ó. É, desse jeito, não tão, nossa, assim. Foi uma surpresa que eles teve ali na hora, né? Eles ficou olhando um pro outro, olhou pra nós, olhou um pro outro, olhou de novo pra nós. Nessa hora, depois que tá assim, buf, pisando muito forte. É como se fosse algo pisando bem forte no chão. Muito, acho que umas 4 toneladas de cada perna pisando no chão, né? Parecia que o chão vibrava. Vibrava, dava pra sentir vibrando. Nessa hora, nós olhou pra eles e eles já estavam metendo o pé, entrando dentro desses portais. Eles né? entraram por portal. Não foi devagarzinho, não. Foi, sabe quando a pessoa tá atrasada por alguma coisa, que vai andando rapidão assim? Eles correram pra Eles dentro do portal. correu pra muito rápido. Aí só viu o portal fechando só. Ele sumiu da Sumiu. parede. Nessa hora, sério, lá na frente, não vou esconder nada, vou Não, ser isso- sincero. Seja sincero. Eu vi você, Marcelo Marins, a sua aparência, de meu pai. Nessa hora, dava pra ver nos braços, no pescoço, na barriga, nas pernas. Você não tava gordão lá, né? Que eu falo, gordo é obeso. Sei, Você tava magro lá, sabe? Não tão magro e também não tão obeso, Certo. sabe? E deu pra ver as peles ficando meio que parecendo que vai rasgar, sabe? Nessa hora, sério mesmo, começou a rasgar de uma forma e A você pele do começou corpo começou a a rasgar. rasgar. E você começou a crescer, mas tão muito grande. Não, e parecia que sobrava só um pedacinho assim na hora que você tava crescendo, tava rasgando tudo. Farrapos de pele. Exatamente. Aí você teve uma hora lá, que teve uma hora do braço, que ficou as peles tudo, que você puxou. Jogou igual uma toalha, jogou assim, tipo... Tá, sai Tirou de a pele mim, né? assim, tirou todo o corpo. Exatamente. Nessa hora, seu olho lá, daquele ser que eu vi, era um ser. Eu tenho certeza, não posso ter dúvida, que na minha opinião, na minha energia que eu sinto, era você. Que o olho dele era um vermelho, mas igualzinho que o Superman vai soltar o laser, só que não do filme, do desenho. Aquele vermelho, um brilhoso, assim, fortão, sabe? E esse ser era igualzinho o da foto daquele que você colocou até no primeiro vídeo dos Argons. É Argons, Eu né? coloquei a foto do Mike dos Argons aqui, Não, ele eu passou, fiquei ele assim, olhou e falou, "Quê?" misericórdia, pai, de onde você tirou O isso? cara também foi viu, assim? exatamente. A pessoa, pai, é isso daí que eu vi. Exatamente. E o E eu chifre, só analisando ele, a lucidez e dele. o chifre Temos desse, muito que contar E ainda. o chifre desse ser é tipo... Vinha assim, ó, vinha mais ou menos na altura da Aqui, orelha e fazia assim, ó, na cara e dele. descia. Exatamente. Ele fazia assim. Exatamente, sim, igualzinho. E ele abria as mãos assim e gritava de novo, né, pra nós. Muita fúria. Com muita Pra você raiva. e pra Marcele. Foi, eu senti que foi assim, porra, vocês deixou aquilo ali aparecer ali na... Vocês iam... eu senti que foi um sermão ali que aquele jeito que aquele ser E aí ficou o ser puto. cresceu, ele já tava grande ou... Não, tava na altura, mas tava, se brincar, tava até maior do que a altura lá dos 2 andares lá do O shopping. Mike falou assim, Porque a pai... cabeça dele faltava bem pouco pra chegar na Ele altura falava, do assim, lugar. ele falava assim, aquele ser que a princípio foi você vindo e de repente, né, você na hora que cresceu, eu estava batendo a minha cabeça no calcanhar ali dele. No calcanhar não, no tornozelo dele. Sim. Aí beleza, aí o que aconteceu? Esse ser tava bravo com vocês. Sim, e atrás dele tava fazendo uma sombra Uma sombra. muito esquisita. É um vinho com preto. Vinho, Com preto. a sombra E a era cor dele era um cinza escuro. cinza escuro. Cinza escuro. Igual no desenho do Apocalipse, aquela cor. O Apocalipse, que é aquele inimigo do Superman. É um azul cinzado escuro. Azul, meio cinza escuro. Exatamente. Era a cor desse ser. A cor desse ser. Atrás dele fazia uma cor muito esquisita, uma sombra. Eu falei, oxe, o que é E a aquilo, sombra né? era
a sombra que você fala atrás era um vinho mais preto. Vinho meio preto. Bem escuro. Um vinho bem escuro. Exatamente. Atrás, a sombra. Atrás dele. E ele era um trem, um quadradão gigante atrás dele. Tava encolhido o trem. Tava assim, e na hora como se fosse uma sombrinha fechada. Exatamente. Aí na hora eu vi assim, e vem na hora assim na minha mente, é a asa dele, né? Aquilo que tava encolhido atrás dele é a asa, certeza que é a asa dele, né? E tava tudo encolhido e ele abriu os braços pra gritar. E, bravo? Não, muito furioso. E nessa hora, eu também, não é querer pagar de fodão, não. Não, mas você tem que contar o que você sabe. O que eu vi, não vou mentir. Eu cresci de uma forma que eu fiquei na mesma altura que aquele ser. Que você olhou ele? Na mesma altura. E a Marcela, ela cresceu também, só que parecia que eu cresci mais rápido que ela, porque eu olhava assim, ela ficava crescendo, eu ficava, sabe? Você foi tomando a altura daquele ser, da mesma proporção. E ela foi crescendo um pouco mais lento, sabe? Nessa hora, eu também gritei com fúria, aí eu acordei. Aí você olhou aquele ser e você cresceu. De frente um pro outro, assim, aí você ficou face a assim. face e você deu um grito de fúria, igual ele tava dando, aí você despertou. Infelizmente. Beleza, ele acordou, foi contar pra mãe dele 2 dias depois. Ó, mãe, eu tive um sonho tão lúcido, mas é besteira, mãe, é besteira da minha cabeça. Foi muito real, mas é coisa de criança. Aí contou pra mãe dele, e a mãe dele, vem cá, conta isso pro seu pai. Beleza. Teve um outro sonho também. Continua. Foi assim. Eu tava aqui nessa casa, igual aquela outra, não é igual essa. Aqui. Era igual a outra que eu tive agora, do ser gritando. É aquele mesmo lugar? Aquele mesmo lugar. Você tava naquele mesmo lugar? Naquele mesmo lugar. Nessa hora, eu tava andando, já lá eu sabia que era o meu maior que eu consegui ver. Certo. Né? Ele com o cabelo Chanel, com uma roupa toda marronzada, uma bota preta, né? E eu tava andando, eu fui pro rumo da cozinha, desse lugar. Só que lá, quando eu tive essa experiência, não tinha porta, né, do ser gritando. Certo. Já lá tinha uma porta de ferro, que eu colocava a mão mais ou menos uns 8 centímetros e fazia assim pra trás e ela abria, né, como se fosse energia. Você puxava como uma energia. Como uma energia. Aí eu fui lá pra fora, já era igualzinha daqui, só que era maior, não tinha arame, essas coisas. É uma área parecida, a mesma moldura, né? O mesmo padrão. Geometria. Só que aqueles pilar lá de fora não tinha, da área, né? Não tinha, era tudo liso assim. O teto parecia que também não tinha teto. Era parecido muito com aquela área. E era muito grande. Certo. Nessa hora eu vi mais ou menos uns 4, 5 homens lá que eu não senti como se fosse rival inimigo meu, sério. Eu senti que foi algo tipo assim, que eu já tinha conhecido esses caras. Certo. Sabe? Não é à toa que um deles, eu sempre tô tendo experiência, que é o do céu vermelho. Do céu vermelho. Que eu lembro aquela experiência que eu te contei, que eu tava correndo num lugar que tava com o céu vermelho, tava fazendo uma ventania. O daqueles seres lá da bocona lá que nós chegou dando umas porradas naqueles seres. Certo. O do cabelo mais ou menos até o ombro aqui assim, sabe? Certo. Aí, nós tudo lá, aí eu fui aproximando, né? Aí nós ficou olhando pro céu, assim. No céu não tinha nada. Aí do nada foi. E que cor que era o céu? Pai, o céu lá era nublado. Era nublado. Não tinha nuvem, mas era, sabe quando vai chover? Era um céu escuro. É um céu escuro. Certo. Da cor roxa escuro, sabe quando vai chover? Sei. Mas não tinha nuvem. Era um detalhe. O ser que você viu ali, que era, a princípio, a minha aparência se mudando. Sim. Ele era o rosto de humano ou de animal? Verdade. Réptil? Ele era o quê? Era igualzinho o desenho do Superman no Liga da Justiça Sem Limites. Aquele rosto quadrado. Bem quadrado? Bem quadrado. E tinha presas? Tinha umas presas que vinham, sabe esses dentes aqui de baixo? Embaixo das presas dos dentes de cima, vinha grandão assim, sabe? Um trem assim, ó. Era muito esquisito os dentes. Então você fala que as presas de baixo, elas eram maiores? Sim, não era igual de vampiro, que as de cima que vem aqui na boca. As de baixo subiam. Era as de baixo que subia, exatamente. Então as presas de cima, eu tô perguntando os detalhes porque ele veio contar os detalhes, por isso que eu tô ali forçando. Então essas presas de baixo, elas saía para fora da boca. Sim. Certo. As presas de cima era normal. Normal.
As de cima. Na verdade, as de cima tem que fazer era grandinho um pouco, mas de baixo era muito grande. Elas saíam pra fora. Era muito grande, sim. Elas saíam pra fora. Certo, mas continuando sua outra experiência. Ok. Aí, nós olhando pra cima, aquele nublado, aquele roxo escuro. O céu, eu vou falar o céu do astral, né? Do nada, pareceu, sério, parecendo que mudou aquele céu. Mas eu senti que foi assim, algo pra me mostrar ali naquela hora. Certo. Né? O céu continuou normal. Só que na minha visão ali, daqueles caras, também mudou, sabe? Aí nós ficava olhando pra cima, do nada saía duas... Eu vou dizer o que todo mundo aqui chama na Terra de OVNI, aquela nave redonda, grandona. Eram naves de formas de círculo. Eu diria que, sério, parecia ser uns 2, 3 Uberlândia, o tamanho de cada uma. Eram mega gigantes. Eram gigantes, muito grandes, muito, muito, muito. E uma delas saiu, só que dava pra ver lá do outro lado o fim delas, né, o fim da nave. E elas passavam assim, ó, uma, aí depois acho que de uns 5 minutos ela acabando, passava outra, né. Era muito tempo, só uma passando assim. Demorava pra uma cruzar o céu de tão grande que ela era. Muito grande, Então levava um certo muito tempo pra ela passar totalmente assim. Aí depois vinha a outra atrás. Outra e ficava um tempão. Aí quando elas estavam lá na frente, que já dava pra ver elas acabando lá na frente, sério mesmo, surgiu, agora eu já não sei se saíram dela ou se tava indo no rumo dela. Pai, eu olhava pro céu, parecia, eu vou dizer, sabe quando o Batman no filme vai pular de um prédio que ele abre aquelas asas de morcego dele? Sei. Aquelas asas que tem, aquela asa do Batman, né? Sim. Depois você põe a foto aí no vídeo. Que você Ele vê. parece a asa de morcego. Asa de morcego, igualzinha. E eu via mais ou menos, sério, devia ter uns 1 milhão no céu, uns trem. Tava cheio. Tava cheio, A lotado. sua percepção é que eles estavam indo pra No cima rumo da nave no ou rumo da nave. você acha que isso poderia ser uma invasão Não, naquele acho lugar? que alguma coisa invadiu ali e se ferrou, porque aqueles seres estavam indo, eu sinto que estavam indo no rumo da nave. Você sente Foi porque a que as naves invadiram aquele que planeta. invadiram aquele planeta. E aquele Essas ser naves ficou circulares. Furioso, exatamente. E foi praticamente todos os seres daquele lugar Aham. em cima das Em naves. cima das naves. Então você via o céu lotado, parecia seres voando com asas tipo a do, Tipo do Batman. do Batman. Do Aquelas Batman, asas que tipo, fazem exatamente. aquele movimentozinho. Não, e era, assim, pra você ter uma noção, eles, olhando no céu, tipo assim, quando você... Eles estavam muito longe. E o céu era escuro. O céu era Não escuro. tinha luminosidade de Não, luz. não, É não, como não. se ele fosse Era escuro. todo penumbrado, pra tudo quanto é Penumbrado, lado. exatamente. Sabe, Era assim, como se fosse noite. como se fosse noite. Lá para 6:30 da tarde, sem 6:30. o horário de verão, né? Sem aquela penumbra, tipo assim, já mais pra noite do mais que pra noite. dia. É 7 horas, 7 horas. Certo. 7 horas. Você olha pra cima, se uma pessoa ficar no céu, você na cidade, se olhar pra cima vai ser um pontinho assim, pequenininho. Sim, Agora, se você ver um avião, dá pra ver ele grandão. sim. Imagina, sério mesmo, uns 1000 aviões, tudo invadindo o céu assim, só que parecia ter muito mais no lugar, porque o céu era muito estranho, era muito maior. Tipo, o avião dá pra ver lá em cima o tanto de trem. Esses seres que estavam no céu era gigantesco, os que estavam voando. Eu diria que Você era... percebe que os seres que estavam voando, na sua escala de percepção, eram seres gigantes, Gigantes. batendo com asas, voando com Voando, asas. aham, Eram exatamente. seres muito grandes. Exatamente, devia ter mais ou menos uns 3, 4 metros maior do que o que eu vi abrir aqui com a coisa, né? Você fala que eles eram maiores. Então seriam seres com asas. Só que assim, eu tenho certeza que foi o que eu vi aqui dentro. Você acha que é o essa mesmo, experiência. Que é o foi- mesmo ser, É a mesma raça. a mesma raça a mesma que raça. você viu aqui se transformando, a princípio, um boneco que você falou que tinha minha Marcelo, aparência e virou aquele depois- ser. Exatamente. Você acha que é a mesma raça? Sim, só que esse aí eu sinto que tava um pouco encolhido. Já lá, que no céu já tava solto. Ah, então mesmo. você fala que lá eles estavam até maiores. Tava até maiores, exatamente. Voando, lotado o céu. Nossa, muito lotado. Infestado. Muito, muito, muito. E por que que eu falo que eu acho que ela estava no rumo da nave? Porque a nave, ela tava mais ou menos... Ela era muito grande, tava ocupando o céu todo. Mas dava pra ver que ela tava vindo do lado... Oposto. Não, do lado oposto. E ela estava vindo de um outro lado, mais ou menos pra se encontrar. Eles assim. estavam indo encontrar as naves. Exatamente. Sabe? Por isso que eu falo que eu tenho certeza que ali aquelas naves não sobrou Você muito acha boa que delas. as naves iam ser destruídas Ia por ser eles? destruída por eles, E, exatamente. e conta a sua perspectiva de visão. O que, que você estava fazendo lá?
Eu tava observando. Você tava observando. Observando tudo aquilo. E teve uma hora que apareceu esses seres, bem na hora que apareceu, um dos caras que estavam do meu lado com um cabelo grande que vinha até o ombro, falou assim, chegou a hora. Ele falou pra você que tinha chegado a Chegou hora. Exatamente. Você acha que ele tava te chamando pra alguma batalha? É, eu diria que sim. Tipo assim, agora chegou a hora, vamos. Mais ou menos assim? Foi, tipo, mais ou menos assim. Ou foi, tipo, não, na verdade eu não sinto que foi assim. Na verdade foi assim, foi agora que... Ou isso aconteceu agora? Não, foi realmente, foi chamando pra Tipo batalha. assim, chegou a hora, tipo assim, agora nós temos que ir. É, foi... Ah, não sei, é muito... É tipo assim, quando você tem um negócio no astral, é muito difícil. Então você estava lá. Eu tava lá. E você sentiu que você talvez poderia fazer parte daquilo. Exatamente. Foi o que E eu que- senti 90% de certeza. E que eles estavam te chamando para ir pra batalha, tipo assim, você tá vendo agora, vamos. É. Você sentiu que você tinha que ir lá, se juntar àqueles pra em cima das naves. Foi isso. Você sentiu que você, sim, no seu exatamente. seu Exatamente. sentimento, você tinha que ir junto, se juntar àqueles lá Sim, pra lutar sim. contra aquelas Exatamente, naves. Exatamente. E aí? Aí, não, nós tava olhando de boa. Aí na hora que ele falou, chegou a hora, a gente olhou sério assim pro céu, sabe? Com Encarou. determinação. Com Eu diria que determinação. Determinação, exatamente. Aí eu acordei, né? Eu vi aqueles seres indo pra cima da nave, né? Eu vou dizer que ia pra cima da nave porque eles estavam do lado oposto. E E eu na tava... sua percepção, essas naves teriam chances de combater com eles? Nem com 10 dos que estavam no céu, aquelas duas não tinha chance. Nem com 10 seres. Nem com 2, Você, porque a gente, seres quando a daqueles. gente tem essas experiências, a gente tem percepções. Sim. A gente consegue ter percepções. Certezas, né? Então, você percebia nem se aquelas naves lutassem com 10 daqueles, elas seriam Nem 2, pares. 3 não saiam ali. E aquele exército, você sente que elas Eles foram estavam indo ali dizimadas. pra aqueles que estavam no céu, eu senti que eles estavam indo pra amedrontar aquelas naves. Porque, assim, o que eu senti a energia daqueles que estavam no céu, eu acho que pelo menos 4 já daria conta daquelas duas naves ali de boa. Né? Sério, eu diria que eles estavam indo ali pra sair na porrada, as naves com aqueles seres. Então, foi isso, aí eu acordei. Em algum momento, Oi. eu quero que você seja sincero. Porque o Michael, dia 1º agora de novembro, o Michael faz 15 anos. Uhum. Que dia que é? Sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira agora é o aniversário do Michael. Eu sempre criei meus filhos para eles serem mais honestos e dignos do possível. A mãe deles tenta dar a melhor educação. Em algum momento eu fiz alguma análise ou fiquei quieto. Falei, meu filho, isso é a sua experiência, com o tempo você vai descobrir. Vou ser sincero. Seja bem sincero, eu induzi alguma coisa ou eu Não. simplesmente eu falei, ó, continua. Não, você falou assim. Minha mãe, eu contei pra ela, aí ela foi te contou. Você apenas falou que era pra mim continuar, né? Aí eu até já perguntei pra você se você sabe da minha raça, porque eu achava que eu era canídeo. Depois que eu comecei a ter certeza, qualquer raça pra Você mim já sentia tá muita ótimo. afinidade com canídeos. Não, pra mim era tipo assim, eu sou canídeo, não fala de mim não, né? Tipo assim, se você falar Ele do nome falava, dos canídeos, eu vou te... não conte para ninguém minha identidade secreta. É. Fale que eu sou qualquer coisa, E mas de quando eu menos do falava que eu era canídeo. canídeo, não acontecia nada. E quando Era você sempre achava um sonho breu. Eu falei pra minha mãe, até reclamei pra ela, não foi, mãe? Eu tava, mas pai, tive uma vez que eu fiquei 1 ano sem sonhar com nada. Tudo breu. Sabe quando você dorme e você é tudo preto, acorda de novo? Foi mais ou menos uns 11, 10 meses assim, quase 1 ano. tudo breu. Tudo breu. E eu ficava, eu sou um canídeo. Aí teve um dia na cama que eu tava lá, eu falei assim, cara, que eu tenho certeza, né? Eu nunca me vi, né? Aí eu falei assim, Você sentia, né? eu Você senti. tinha intuição que você era um canídeo? Aí eu tenho minha intuição me leva a crer que eu sou um canídeo. Aham. E era Na só verdade, foi mais breu. por causa da aparência deles, que são muito bonitos. Você né? achava bonito os Bonito canídeos. demais. E eu falava, eu sou um canídeo, sou nada mais que canídeo, né? Eu podia ter um E ele falava, reptiliano, você fala, pai, que eu sou qualquer coisa, mas não ponha minha identidade secreta, que eu sou um canídeo. Não era assim? Foi sim. E aí? Aí, um dia na cama eu falei assim, cara, eu nunca me vi, eu não posso ter certeza. Aí depois eu falei, se eu for qualquer coisa, já que eu sou alguma coisa no universo, eu não posso afirmar que eu sou alguma outra coisa, né? Porque vamos supor, se eu sou um insectóide, eu afirmo que eu sou um canídeo.
né? Não faz sentido. Aí foi nessa parte que eu também comecei a me aceitar, que aí nessas horas, quando eu comecei a me aceitar, aí eu parei de comer carne, veio... Nossa, sério, naquele dia na cama lá, que eu tava lá pensando, umas 4 horas da manhã, que veio um sentimento tão grande assim, falando assim, para de comer a carne, foca no trabalho que seu pai faz, porque, sério, eu não vou mentir não, eu não via seus vídeos, pra mim era qualquer bosta, né? Não vou mentir, né? Certo. Pra mim falar, não, sou novo ainda demais, pra quê? Eu vou ficar jogando mesmo. E quando... Certo. Pai, fala sério pro pessoal. Eu ando viciado em jogo igual eu tava. Ah, o Mike nem joga mais. Eu falo, meu filho, você compra uns 200 jogos aí de promoção, você nem Exatamente. mexe. Jogou o dinheiro no lixo, o que, que você vai fazer? Ah, pai, não perdi a vontade. Perdi a graça do computador. Foi nesse dia que eu parei assim, ó, vou acabar com a carne total. Nem sinto mais vontade, vou ser bem sincero. Eu sinto um pouquinho das carnes que eu gostava pra caramba, vou dizer. O bife, né? A costelinha de porco, né? Que é o que eu gostava. Mas de resto eu não sinto mais vontade. E quando eu comecei a me aceitar de verdade, foi nessas horas que veio... Nossa! E aceitar no sentido assim, seja o que for... Seja o que for Tá no bom. universo tá ótimo. Eu já sou o que eu sou mesmo, né? Eu já faço parte Do universo, né? Então não preciso ficar falando que eu sou alguma coisa se eu não for. Aí eu me aceitei e foi nessa hora que veio as explosões realmente de coisa. E aí o Maico tem tido sonhos e por algum momento eu falei, você é isso, eu acho que você é nunca isso. Falou. Eu sempre nunca vou falar. Nunca. Nem Nunca pro falou. meu filho. Ele vai... E eu achava ruim. Ele apelava, achava que eu dava mais moral pros seguidores do canal e desfazia dele como meu filho, não era assim? Sim. Ah, você dá mais valor nesse pessoal que te segue do que pra mim, que eu sou seu filho. Você devia dar mais preferência pra mim, porque eu sou seu filho. O pessoal do canal, você dá muita importância e me deixa meio que de lado nas minhas coisas. E o que eu falava? Aí você falava... Se vira. Se vira, vai assistir os vídeos. Vai assistir os vídeos. É, Pai, você o que é falava. isso assim, assim, assado? O que eu falava? O que é? Pai, eu quero saber o que é isso, pai? Eu falava. Vai assistir os vídeos. Alguma vez, eu falava, se você quer aprender algo, se você quer descobrir algo, Vai atrás. você vai assistir os vídeos como todo mundo vai assistir. Corra atrás igual todo Não é mundo assim? no canal. Corre atrás, você não tem preferência por ser meu filho aqui. Não era assim? Se você quer saber o que eu falo, você não vai ter uma mensagem exclusiva, preferencial para Porque você. a pessoa do canal tá correndo atrás, então eu não sou diferente deles. Era isso que eu falava. Então, se você quer aprender, eu nunca vou facilitar a sua vida. Nunca é. Você, para mim, é igual a todos os seguidores dos canais, os amigos que acompanham. Então, se você quer buscar, você vá lutar igual a eles estão lutando. Porque não é porque você é meu filho, você terá preferências. Porque eu estou criando eu quero que você descubra o seu verdadeiro poder cósmico. Então, se você quer, você corra atrás. Porque de mim você não tem revelação nenhuma. Você vai descobrir por sua própria energia. Tô mentindo? Nada. E quantas vezes vocês iam choramingar para sua mãe? Foi. Não era, Fabiana? Sim. E a Fabiana se tornou aquela que ouvia. Nossa, várias vezes eu chegava no meu pai, né? Aí eu falava, pai, me explica isso, né? Tanta de coisa. Ele, vai assistir os vídeos, vai assistir. Eu ia pra minha mãe, nós ficava lá pras 2, 3 horas comentando, ela me explicando, me ajudando. Mas você nunca tive facilidade de saber qualquer coisa, não. Você sempre falava pra mim assistir os vídeos, ou então... Larga a mão, esquece tudo e vive sua vida. Foi. Não era assim? E o Michael passou a ter muitos sonhos com gigantes, seres gigantescos. E qual foi o último sonho? Por exemplo, hoje você... Porque todo dia ele tem um relato. Eu estou fazendo um diário digital. Todo dia ele pega o celular, faz a gravação, acorda, faz a sua gravação. E com o que você, por exemplo, sonhou hoje? Foi assim. Foi muito... Não foi um sonho muito demorado igual esses dois, não, mas eu diria que foi mais forte que os dois. Porque, sério, foi muito estranho. Foi assim, ela tava no lugar com a mesma roupa que eu me vi, com aquela coisa marrom, com o cabelo Chanel preto, liso, com aquelas botas preta, igualzinho. É a sua roupa padrão astral. Eu diria que sim, porque eu sempre tô me vendo daquele jeito. Aí eu tava lá num lugar
Sério, era muito esquisito. Eu tava parecendo uma formiga aqui dentro de casa. Nesse lugar eu tava parecendo uma formiga. Era um lugar muito desproporcional ali pra mim, né? Certo. Eu tava andando e, lembrando, o lugar tava até mais penumbra do que, sério, todas as experiências que eu já tive. Esse lugar tava mais escuro. Tava parecendo, vamos supor, 3 horas da manhã, você desliga as luzes da casa tudinho e fica sentado na sala pra você ver. Não tem. Você não consegue ter aquele. Assim, você consegue ver as coisas. O seu olho se adapta com a escuridão. Mas você e não você consegue. vê. Você não consegue ter aquela refletidão toda igual a luz. Você Sim, tem. certo. O lugar era muito esquisito. Eu olhava assim pro teto, lá pro céu. Sério, tinha. Eu achei que era uma nave que eu tava. Você achou que era uma nave? Achei que era uma nave porque tava muito escuro lá dentro, né? Tinha mais ou menos, sabe aqueles, igual o filme da Malévola, do piano, aqueles... Sabe aqueles órgãos que tem aqueles tubos? Quem já foi Mormon tem o coro do tabernáculo Mormon e tem o órgão, que se não me engano, aquele órgão do coro do tabernáculo Mormon, ele é o maior órgão do mundo. Então você vai ver aquelas, geralmente, igrejas católicas que possuem aqueles órgãos de tubo gigantescos. Sim. Era assim? Exatamente. Só que eu acho que só a grossura do pequenininho lá, que era gigante, era da grossura dessa casa. Mas eu não falo daqui da parede até a cozinha, eu acho dos muros mesmo. Certo. Só a grossura do cano era do tamanho da casa. Tamanho da casa. E era alto? Não, era gigante, eu não conseguia ver o fim dos tubos. Eu não conseguia ver era o um fim. atrás do outro. Sim. Porque falava assim, pai, era uma flauta. É igual aquelas flautas que tem um pauzinho um atrás do outro, assim, que as caninhas. Um grandão, menor. Aí eu falei, meu filho, então tipo a flauta pan. Não, pai, mas ela, em vez dela ser assim, diminuindo, ela aumentava de tamanho. Assim, eu via que ela crescia e sumia no céu. Aí eu falei, peraí, se nós assistimos o filme da Malévola, você viu lá no castelo? Tinha um castelo, não era? Tinha ali o órgão que a moça estava tocando para jogar aquele pó para matar os seres ali. Então tinha aquele órgão de tubos. Era assim, era desse jeito mesmo, pai. Foi assim, não foi? Foi desse jeito. 2 horas atrás, né? Que Ele veio me contar isso umas 2 horas atrás. Aí eu contei. Aí, tipo assim, eu olhava, eu começava a caminhar, dava pra ouvir até o barulho. Sério, parecia que tava escondendo. O lugar ali. tava vazio? Tava vazio. É como se fosse um salão vazio. Um salão vazio, mas eu não via a parede. Parecia que tava no meio de um campo deserto, com aquilo tudo, mas não era um deserto. É um trem muito esquisito. Eu não via a parede dos lugares, não vinha o teto do lugar, o chão. É como se fosse um lugar Só muito vi grande, o chão, né? exatamente, essas coisas. E eu, tipo assim, eu caminhava, eu fazia o barulho da bota, né? Que eu tava, tipo... Não, eu vi ali, eu tava de bota e dava pra ouvir. Exatamente, o eco. Faz tuf, 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 sabe? Caminhando. E, assim, sério, eu cheguei perto de um lugar que eu pensei que era a parede. Você pensou? Foi, eu cheguei pertinho assim, aí eu vi a parede. Você achou né? que era a parede? Achei que era a parede, tava muito grande. Achei que era 4 postes a parede ali do trem, era muito grande. Aí eu fiquei, depois eu andei de outro lado assim. Você foi, Aí eu vi aquele trem, aí eu falei assim, não é parede, não, isso é uma poltrona mesmo, né? Parecia aquelas poltronas, aquelas cadeiras... Maciça. Como se fosse de pedra. Exatamente. Tipo um trono. Tipo um trono, mas era metal puro. Tinha metal? Metal. Não era pedra? Não era pedra, não era madeira, não era barro, sei lá. Era metal, mas é um metal liso. Parecia geladeira, aquele lisinho da geladeira. Sim. Só que um metal mesmo, um metal preto mesmo, escuro. Era um metal escuro. Escurão. Não era pedra. Não, era metal mesmo, ferro mesmo. Sabe que ferro fica gelado? Daquele jeito. E devia ter mais ou menos umas 8 poltronas daquela. Do lado da outra? Na verdade era assim. Era uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e outras assim. Então era assim. Parecia uma mesa. Assim. Era como se tivesse uma de frente para outra. Exatamente. E eram poltronas? Poltronas, muito... Eu me sentia muito pequeno, muito pequeno. E você tava andando ali naquele ambiente? Sério, eu senti que qualquer momento eu ia ser esmagado ali, porque era muito grande. Aí falou assim, pai, era um lugar de gigantes. Não, foi a hora que eu acordei, eu falei, é um lugar de gigante aquilo ali. Não é
lugar de Dracos, rap, né? Gigante mesmo. Seres ali, muito gigantes. muito grande, mas muito grande mesmo. É igual aqueles pilares que você mostrou lá que a gente estava assistindo o filme da Malévola, nós Sim. sentou. Que você mostrou aquelas escadarias que, se eu não me engano, é escadas. na América Central, que é as escadas que dizem que era para plantações, não, era escadas de seres. Até fiz um desenho no Facebook, fiz um desenho ali na canetinha para mostrar mais ou menos a referência de tamanho de seres. Sabe aquelas pessoas que tava lá e aquele desenho todo vermelho que você fez? Imagina o dobro do desenho, só que bem mais larga, as pernas, tudo. Era um trem muito esquisito, era muito grande o lugar. Eles eram o certo Porque, lugar. cara, aquelas poltronas ali Eram seres muito gigantescos que sentavam Sério, ali. não vou mentir não vou exagerar não, mas devia ter uns 60 metros aqueles seres que estavam ali, viu? Era muito grande. E era num quando eu vi as ambiente escuro. poltronas, e quando eu via, exatamente, aquele penumbra breu. Certo. Sabe? É igual você falou, quando a gente tá no escuro, a gente consegue... O olho adapta você ver o breu, escuro exatamente. também. Só que assim, a hora que eu vi aquelas poltronas, do nada veio uma imagem na minha mente do ser que eu vi que estava se transformando lá com a aparência sua, que se transformou naquele ser que eu vi que abriu os braços, gritou lá aqui dentro de casa, e os do céu. Então você acha que você poderia estar num ambiente No ambiente deles? daqueles seres. Que eles moram Exatamente. em Então, ambientes não, escuros. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, pronto, é o lugar deles. Né? Quando eu acordei, eu falei, nossa... Então você, de certa forma, estava sendo permitido Eu tenho certeza. estar ali naquele Eu tenho ambiente. certeza. Porque a hora que eu vi a primeira poltrona, que eu achei que era uma parede. Você achou que era uma parede? Não, achei que era uma parede. Aí Eu você olhava depois... assim, eu não dava pra ver o fim. Aí depois eu fui me afastando um pouco pro lado, aí dava pra ver o assento, sabe? Você viu o encosto? O encosto, assim, só que um encosto parecendo reto, que você tinha que ficar sentado. É um trem muito esquisito, né? Tipo, cara, a hora que eu vi aquela primeira coisa na minha mente, juro pro senhor, veio aquela imagem daquele ser. Você sentiu as energias daquele ser, ser daquele e aspecto. aqueles do céu. Então você acha que esse ambiente escuro era daqueles seres. seria o Certeza. ambiente, o lugar daqueles seres? Certeza. Que você viu aquele céu escuro, Sim. as naves vindo, eles voando para cima. Sim. Então você teve essa ligação energética. Sim. Sim. Vinha na sua energia. Sim. Eu analisei aquilo em menos de 1,2 segundos. Foi algo muito Você, rápido. papum, você sentiu. Foi, exatamente, desse jeito. Foi papum, E você cara. estava andando sozinho, Sozinho. como E lá se não tivessem tinha te nada, soltado tava- e deixado você olhar. Dá uma olhada. É. E eu senti que lá tava, tipo assim, esses seres, eu senti que não tinha seres, mas se tivesse, tava escondido ali, né? Você acha Tava no que eles escuro, estavam sendo normal parados, lá. olhando, você andando e observando? Você acha que tinha seres? Eu acho que tinha seres, mas eu estava num lugar muito escuro, né? Eu não consegui Observando nem... você andar lá Observando, dentro foi. e observar lá como Exatamente. era. Uhum. Deixando você matar a Eu sua olhava, curiosidade. achava que era uma parede, depois eu olhava de novo, assim, desse jeito. E era um ambiente escuro. Você acha que isso era em outro planeta? Não acho, tenho certeza. Que era em naquele outro- planeta escuro. Naquele planeta escuro, justamente. E não tinha luz nenhuma. Não tem nenhuma flechinha. Aqueles seres gostam luz. de viver meio que no escuro. Exatamente. Sim. Muito obrigado. Eu falei pra você alguma coisa? O que eu acho eu falei? Não. O que eu falo, continue. Uhum. Continue, que cada vez mais a sua leitura energética vai se aprimorar e você vai entender essas coisas que vem acontecendo, que ele tem tido sonhos com seres gigantes. Eu não posso, de forma nenhuma, Fala. atrapalhar o progresso dele. Se você falar, eu vou achar, vamos supor. Aí você me fala, Michael, eu diria que aquele lugar é igual do vídeo que você falou dos Argons. Certeza, não tenho dúvida. Assim, se você fosse fazer uma... não por mim, Análise. por você, por Por análise. mim, não, vou ser sincero, vai. Seja sincero. Aham. Pode falar. Ah, tá. Achei que você ia perguntar. Não. Eu vou ser sincero, muito sincero. Seja. Do que você fala do que eu sou, do que eu vi ali, que eu senti. Você que tudo sentiu o isso, que lá? Assim? Eu senti Se que é um você ambiente pode que pertencer eu àquilo. tava, que eu sou daquele lugar, daquelas, vou dizer, daquele lugar que eu tava, eu já tive lá, mas não com o maior, nem com essa aparência do Michael. Você essa acha que você já tridimensional. viveu lá? Já vivi lá, tenho certeza.
E você acha que lá é algo familiar para você. Sim, não é nem querer falar que eu sou foda pra caralho, que esses seres são muito grandes, O são Mike era poderosos. apaixonado nos canídeos, Não, vocês não têm ideia. não, pra mim, Dracos, reptilianos, perto de canídeos eram inferiores, porque pra mim canídeos eram seres que eu ficava, nossa, É porque o Mike adora demais cachorro. Sim. Então, assim, pra mim não é nem querer falar porque esses seres são grandiosos, fortes, poderosos. Foi porque realmente eu senti que eu já tive ali. Você sente que você tem uma ligação com isso tudo? Sinto, muito grande. Que talvez Uma eles estejam. corrente de energia. Talvez ligada eles estejam. ali. Eles estão querendo te mostrar algo? Sim. Sim. É o trabalho que eu faço. E ele não tem privilégios comigo e nunca terá. Eu já afirmei pra você algo Nunca. e nunca vou afirmar. Até quando eu falava com a caneta, você me olhava com a cara de sarcasmo, né? Eu falava assim, é legal, tipo assim, né? De jeito. É isso que eu quero passar para todos que acompanham esse trabalho. Vocês sabem que vocês não são daqui. Vocês pertencem a mundos que estão expandidos no campo estelar quando vocês olham o espaço afora. A ciência mente. Tudo aqui mente. O que chamamos de Via Láctea está travado numa galáxia escura, aonde a luz negra imperceptível é que, digamos, entre aspas, ilumina toda essa galáxia chamada Satã. Os seres de Satã são seres que vivem sobre as luzes dos cristais escuros. A energia, a frequência dos cristais escuros, que é um tipo de cristal esmagador. Que os cristais que chamamos iluminados não conseguem ter a mesma força de energia. Nessa galáxia habitam seres, todos semelhantes uns aos outros, porém com algumas características de cores diferentes. Cores que eu chamo mórbidas, ou cores mortas. Azuis escuros, roxos escuros, bem escuros, vermelho escuro, aquele vermelho vinho. O que eu posso dizer também temos marrons bem escuros, são tons escuros de seres. De formas variadas, com chifres para baixo, chifres para frente, seres gigantescos. Para vocês terem uma ideia, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis botar vocês para cima, porque para mim vocês têm um valor tanto quanto o Michael. O Michael, ele é fruto da minha energia e da Fabiana. A minha energia vital e espiritual e cósmica foi passada para ele por algum motivo do cosmos. Então Michael, para mim, ele é igual a vocês, idêntico a vocês. E eu não permito, nunca me permiti ver vocês como seres cósmicos nas mãos de seres de tão baixa poder ou frequência, controlá-los aqui e fazerem vocês adorá-los. Como, por exemplo, os dracos e os reptilianos que aqui controlam. Porque vocês são muito maiores do que isso. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Michael está... Se continuar assim, que é o que eu quero, porque se você depende de você, porque eu nunca forço nenhum deles a nada. Se não quiser seguir, eu já falei, viva a sua vida, não é? Tudo que você busca tem uma recompensa. Aquele ser que apareceu na cozinha para Fabiana, vermelho bem escuro, que tampou o seu rosto, com chifres, com garras negras, que se adaptou àquela estrutura daquele lugar, que tampou o seu rosto, e meio que com uma voz, digamos, pesarosa, ele disse: está demorando muito. Ele não tinha sequer uma escama. Aquele era o mesmo ser descendente do que o Michael viu. Muitas vezes eu falo, esses seres não estariam chorando por vocês, para
levantar vocês. Vocês são valiosos. Se deem valor. Mas a minha família, nós temos nossa particularidade e sabemos hoje, depois de 11 anos, aonde nós vamos embora e aonde nós pertencemos. Aquele ser na cozinha não era um Draco, que se mostrou para Fabiana. Hoje vocês têm uma leitura bem diferente deste trabalho. Eu sei que vocês todos possuem, digamos, o seu pedigree cósmico, a sua origem, sua essência e sua frequência. Mas é só através de muito esforço e sem achismo. Enquanto Michael se achava e queria ser um canídeo, o dia que ele for, seja o que o universo quiser, já me sinto feliz por pertencer ao universo. Foi desse jeito. As coisas começaram a fluir. É como o Michael diz, né? O Michael fala, pai, você é uma incógnita, não é assim? Uhum. Você é uma verdadeira incógnita, você é um ser muito misterioso, é difícil de decifrar. Mas a Fabiana, ela é a pessoa que sabe fazer toda a leitura. A gente estamos aqui para uma missão específica, como você tem a sua missão. Acredite, você tem a sua missão. Não fraqueje na sua missão. Todos têm uma missão. Cabe a vocês assumirem o papel da missão de vocês. Que o universo falará com vocês através da leitura energética. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Michael, que enriquece. Michael tem passado por inúmeras experiências que, eu vou dizer para vocês, avassaladoras. Através dos próprios méritos dele, que eu, né, e a mãe o apoiamos, assim como a Marcele. Um forte abraço a todos vocês. O cosmos pulsa dentro de vocês. Muito obrigado. E nós nos encontramos no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, na próxima semana. Eu tenho compromissos e não poderei estar com vocês mais essa semana, mas na próxima nós estaremos juntos com aquela força cósmica para seguirmos em frente. Muito obrigado e foi um prazer estar com todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos.